E nessa noite, esse rapaz saiu deixando elas em casa e uma das jovens, foi a última, né? Ela estava tão embriagada que ele se aproveitou dela naquela noite, naquela madrugada. Passado algum tempo, ela começou a ver que estava acontecendo alguma coisa estranha com ela. E ela, poxa vida, será que eu estou grávida e tudo? E naquele tempo ela ficou louca, porque como é que a mãe, o pessoal, os amigos iam reagir em relação àquela gravidez? Ela jovem, não tinha namorado, não tinha nada. E realmente ela estava grávida. Quando ela soube da gravidez, ela foi falar com as amigas dela, as amigas que saíam com ela para as fases. E as amigas disseram, olha, faz o seguinte, aborta porque tu é muito nova, tem que curtir a vida. E assim foi feito. Ela foi tentar o aborto, procurou em várias coisas, tomou de tudo para poder abortar a criança, porque ela era jovem, ela queria curtir a vida e tudo. E assim ela foi tentando e não conseguia abortar aquela criança. Até que um dia uma pessoa chegou e disse, olha, tem uma coisa que é infalível. Você vai fazer tudo que eu vou lhe dizer e quando começar um sangramento você pode puxar esse material que eu vou colocar em você e a criança vai sair. E assim foi feito, o sangramento e tudo. E ela, na casa dela lá, escondida da mãe, ela sangrando muito, e a criança não saía e ela sangrando. Mas existia uma coisa, um propósito naquele momento. A Imaculada, a Virgem Mãe, junto com seu filho Jesus, foi lá e colocou a mão para aquela criança não ser expulsa daquele ventre. Porque hoje, dia 16 de julho, essa criança viria aqui testemunhar para vocês essa graça. A minha mãe, ela tentou esse aborto, mas Deus disse, olha, Wesley, no dia 16 de julho você vai lá na Fanuel, porque com certeza tem muitas pessoas que devem ter passado por isso. Mas a misericórdia de Deus é muito maior e o sangue de Deus na nossa vida é muito maior do que qualquer vontade humana. É por isso que eu digo que eu estou feliz aqui hoje. Minha mãe, ela sofreu muito, né? Jovem e tudo. Eu cresci, eu nasci, a gente passou muita dificuldade, fome realmente. E naquele tempo, devido a muitas coisas, ela ser jovem ainda, esconder da mãe e tudo, a gente passou necessidades mesmo. Chegou um tempo que ela teve que procurar o meu pai. Colocou na justiça para ver a questão de pensão, porque a gente não tinha condições, a casa era muito humilde mesmo. E o que aconteceu? Passou todo aquele processo e tudo, e teve um dia que teve que buscar o filho para levar à frente da juíza para poder ver a questão do reconhecimento e o resultado do DNA. Foi feito os exames e tudo. Por incrível que pareça, a gente descobriu que o meu pai estava tentando por trás comprar o pessoal da clínica que tinha feito o exame, o advogado dele. E assim foi indo. E a minha infância foi assim, eu tinha muitos amigos, jogava futebol, joguei nas categorias de base lá em Maranguape, conhecia várias pessoas, e no meu coração existia uma dor imensa de não ter um pai dentro da minha casa. Eu ia para casa dos meus amigos e via lá o pai levando para o futebol, o pai se divertindo com eles, e eu não tinha aquele pai. Eu fui crescendo com essa dor, com essa mágoa, de nunca escutar a voz de um pai para dizer, olha, estou aqui com você. Doía muito no meu coração. E assim foi indo. E eu ouvi a voz do meu pai pela primeira vez. Sabe como foi que ele falou? Esse aqui não é meu filho. Essa mulher, ela anda com vários homens. Ela anda em festas. Ele pode ser filho de qualquer um, menos meu. A primeira vez que eu ouvi a voz do meu pai foi essa voz. E eu saí dali, daquela audiência, só Jesus sabia. E eu cresci assim. Cresci vendo a minha mãe bebendo. Cresci vendo a minha mãe que ela sempre gostava de sair. Eu ficava muito com a minha avó, que moram somente nós três. E a minha mãe saía para as farras, eu ficava. Virou um ponto que a minha mãe virou alcoólatra. E ela tinha que beber. Todo final de semana ela tinha que sair, ela saía mesmo. E eu fui crescendo assim. Sem o pai, sem uma referência e com aquela dor. Mas eu fui vivendo.
conhecendo novas pessoas, novas amizades, estudando. Quer dizer, estudando não, frequentando a escola, porque eu era obrigado a passar, porque os professores não aguentavam a minha presença na sala, junto com meus amigos, porque a gente levava bebidas. Que foi lá que eu comecei a ver que eu era diferente. Eu tinha que ser igual aos meus amigos. E eu comecei a beber também. Minha mãe não podia dizer nada, porque quem era ela para falar alguma coisa, né? Eu fui bebendo. Bebia também junto com os amigos. Chegou um momento que eu olhava para dentro da minha casa e não via nada. Existia uma mãe, existia uma avó, mas ao mesmo tempo eles não poderiam me ajudar de nenhuma forma. Via o meu pai em vários lugares, mas não tinha como falar com ele porque ele não queria nada comigo. Até que um dia, fui conhecendo várias pessoas, né? E eu comecei a dançar quadrilha junina nessa época. Dançava quadrilha. E já no meio dos meus 17 anos, já bebia. Comecei a fumar um pouco também. E nesses 17 anos chegou um colega meu que dançava quadrilha comigo e disse: Wesley, vai ter um seminário de jovens da igreja. Tá a fim de fazer não? Eu, meu amigo, tá ficando doido. Vou dançar quadrilha. E naquele final de semana, por incrível que pareça, tinha muita chuva no Ceará. E foi cancelado, né, todas as apresentações da quadrilha. E eu fui, a minha mãe é costureira, ela trabalhava numa casa de uma pessoa. E eu fui lá na hora do almoço, na casa dessa mulher, falar com a minha mãe. Chegando lá, eu falei dessa situação, que um amigo tinha convidado para um seminário, mas não estava ficando doido de ir e tudo. E a filha, uma das pessoas que estavam lá, ia fazer esse seminário. E ela falou: você não quer fazer não? Eu, nada, ainda tem que pagar, não tem dinheiro para isso não. Aí o que aconteceu, a mulher gritou lá de dentro da cozinha: eu pago. Vocês estão vendo hoje aqui um rapaz carequinha, né? De óculos, tudo, né? Ah, tem gente que às vezes vê assim: rapaz, eu deveria ser padre. Mas se você me visse alguns anos atrás, era cheio de argola na orelha, com a barbinha, cabelo às vezes era verde, os cabelos, quando tinha cabelo era verde, às vezes era amarelo. Era meio louco, era aquele cara que chegava às vezes numa fila para pagar alguma coisa, o pessoal olhava e aquele olhar, né? Vixe. E foi o que aconteceu quando eu entrei no ônibus para fazer o seminário. Eu só fui porque o cara disse que ia estar cheio de menina lá e tudo. E a gente levou bebida dentro da sacola, a gente levou cigarro, imaginando que a gente ia viver um final de semana numa praia, né? Mas nós fomos para lá. Quando eu entrei no ônibus, uma das pessoas olharam e disseram assim: vixe Maria, vai cair seu seminário, né? Mas quando eu cheguei naquela sexta-feira, quando foi no sábado que eu comecei a ouvir falar do amor de Deus no seminário, desse amor que é infinito, eu vi que a minha necessidade do amor de Pai era pequena na grandeza do amor de Deus na minha vida. E ali foi Jesus tocando, foi transformando a minha vida. E eu fui vendo que o seminário de vida no Espírito Santo era tudo para mim, era tudo que eu estava precisando. Para ser mais rápido no nosso testemunho, quando terminei o seminário, uma maravilha, uma bênção. O meu grupo de oração era às 3 horas da tarde, no domingo. Tinha que deixar de jogar bola algumas vezes, tinha que fazer alguma coisa para poder ir para o grupo de oração. Com o passar do tempo, no grupo de oração, eu entrei na igreja e comecei a ver os defeitos das pessoas. Não via as qualidades, comecei a enxergar os defeitos das pessoas. E foi o que aconteceu, de buscar ver o defeito e não a qualidade, a luta de cada um, eu fui me afastando. E o seminário, não foi bom não? Foi ótimo, maravilhoso. Eu me afastei, recebi um convite para começar a cantar pagode e tudo, e cantava na noite. E comecei a sair, e foi aí que eu encontrei fortemente a prostituição no meio da noite, cantando com algumas pessoas. Andava em praias, andava em vários lugares. Qualquer lugar que chamasse, a gente estava cantando, tocando. E foi lá onde veio forte a questão da droga e da prostituição. Aí o Wesley se perdeu realmente. E o seminário, Wesley? E o seminário, não foi bom não? Foi ótimo. Mas eu estava lá, naquele mundo lá. E era bebida, e era farra, e era mulher, e era tudo. E era muito bom, era maravilhoso também, aquela coisa toda. O que aconteceu um dia,
num carnaval, eu encontrei uma pessoa desse carnaval, que eu ficava com várias meninas, né? Assim, né? O cara vai ficando com várias meninas naquele tempo, aquela farra, tudo. E uma noite eu encontrei uma jovem. E essa jovem, ela fazia parte de um grupo de oração na comunidade, Fonte de Água Viva. E assim a gente começou a se relacionar. E ela falava, ela era o anjo que vinha e eu era o capeta. Ela vinha falando tudo que acontecia no grupo de oração, no seminário. Foi maravilhoso, Wesley. A gente começou a namorar, né? Foi maravilhoso, foi espetacular. Aí um encontro que teve. E aí? Mas tu já fez seminário? Mas não é meu lugar. E ela vinha com o Espírito Santo, ela vinha cheia de amor de Deus. E eu jogava a água fria nela. Mas ela continuava lá, né? Orando, rezando por mim. A primeira vez que eu entrei na casa dela, sabe como foi? Uma sexta-feira santa. Eu troquei a sexta-feira santa por um carnaval. Eu comecei a beber logo cedo, fazendo um pagode com os meninos e bebendo nessa sexta-feira santa. Que eu saí do local onde eu estava bebendo com um colega no carro. Eu dirigindo, perdi o controle do carro. Bati numa casa que era próxima à casa da mina que eu ficava. Eu não conhecia ninguém lá. Quase matava uma mãe com a filhinha de colo que estava na calçada. A polícia atrás, aquela coisa toda. E eu entrei desesperado numa casa, não sabia quem era que morava naquela casa. E eu chorando, meu Deus, vão me matar, não sei o quê. Aí a pessoa chega e faz assim no meu ombro. Calma, filho. Calma. Quando eu olhei era a mãe da menina que eu estava ficando. Calma. E aí foi indo. Mas o Wesley deixou? Não, continuei. Continuei nesse mundo, nessa vida de não querer mais nada com Deus, porque eu não via mais o meu lugar. E o seminário Wesley foi ótimo, foi maravilhoso. E a tua mãe, Wesley, continuava ainda do mesmo jeito. A minha mãe, ela frequentava o espiritismo. A parte da família da minha avó também participava de macumba, essas coisas todas. Eu via muita coisa ruim na minha casa, muita mesmo. E naquele tempo não tinha saída para o Wesley mais. Foi quando aconteceu um convite para me fazer parte de um retiro no grupo AMI. E o tema do retiro era Sede Santos. E eu acabei indo, porque eu não aguentava mais aquela vida que eu estava levando. Chegou uma vez que eu me lembro muito bem, que eu estava tão embriagado, que eu capotei e eu escutei só uma voz, uma pessoa dizendo: aquele menino é da igreja. Aquele menino ali é da igreja. E aquela voz ficou no meu ouvido. Eu era muito conhecido lá no Maranguape como Nogueira. É o Nogueira. Ei, Nogueira. Isso aqui é Nogueira. E quando eu entrei naquele portão lá daquele retiro, eu disse: o Nogueira vai ter que ficar aqui. Não tem condições. A vida que eu estou levando. Depois do retiro, voltei para o grupo. Comecei a caminhar novamente com aquela sede. É por isso que eu digo que o seminário foi ótimo, foi maravilhoso. Porque isso que você está vivendo aqui hoje, ninguém vai tirar do seu coração. Ninguém vai apagar. Ninguém vai tirar. Ninguém. Sempre vai andar com você, mexendo com você, mostrando você o melhor lugar do mundo é em Deus. A melhor coisa do mundo é em Deus, a melhor alegria. Você só vai ser uma pessoa feliz se tiver em Deus.